Olá, dei uma atrasadinha, pessoal. Dei uma atrasadinha, acontece. Tá dando uma olhada aqui nas notícias. Ontem trabalhei até tarde, acabou que eu não tinha visto essa notícia do tarifaço. Vamos passar para as telas aqui, radiozinha, sim, radiozinha, aviso. Tira fundo. Estamos aqui com índice. Fizemos uma operação curta nele ali, bem onde ele arrebentou a corda. Fizemos uma no dólar, pegamos a volatilidade do dólar, sim, porque entendi que o dólar seria... Deixa eu só curtir aqui, que eu vou curtir meu consagrado. O dólar, cara, eu entendi que ele ia arrebentar a corda de uma maneira bem rápida, bem forte, bem impactante, mas não o fez. Mas vamos para... dá uma olhada no mini índice aqui, ó. O mini índice começou numa alta, né? Nós tivemos essa notícia aqui que eu estava vendo ali, cara. Aparentemente, o tarifaço foi zerado. Efetivamente, né? Então, cara, uma boa notícia para o Brasil, uma boa notícia para todos os patriotas. E interessante essa notícia, né? E essa notícia vai repercutir aí no mini índice, pode ter certeza. Outro fato também interessante, cara, saiu o PMI, hoje era o PMI industrial e de serviços juntos. Geralmente o industrial, eu acho que é o de serviço. O serviço tem sempre uma grande volatilidade. Cara, hoje não aconteceu absolutamente nada, meus amigos, nada. Achei estranho esse movimento, mas aqui, o que a gente está observando? Bom, primeiro vamos dar uma olhada nos 60 minutos, que eu acho que é importante a gente ir para os 60 minutos para dar uma analisada no que está acontecendo num time frame maior, e aí depois a gente baixa ele. Então aqui, ó, 60 minutos, mini índice, testando a média de 200, dá uma olhada, tentando arrebentar a corda. Não gostaria que ele fizesse isso, mas, cara, se ele perder a média de 200 aqui nos 60 minutos, ele está testando a média de 21 do diário, né? A média de 200 do diário ainda está muito longe, mas tava conversando hoje, eu assisto ali uma livezinha que eu gosto bastante da Clear. E... Ué? Pra onde foi? Peraí, só um pouquinho que estamos com um problema técnico aqui. Deixa eu ver se ele volta. Ah, tá. Voltou. Beleza. E aí até tô conversando falei sobre choque BOS ali com eles, pelo visto conhecem modo raso, e um dos internautas ali falou sobre o conhecimento disso, falou como operou hoje o mini índice, e eu perguntei para ele, tá, mas onde é que é a mudança da característica do preço choque, no seu exemplo, que ele tinha mandado ali um valor, eu queria saber o time frame, ele falou, um dia. Meu amigo, ó, o cara tem a manha, o cara tem a manha. O cara tem a manha porque ele identificou, porque o exemplo que o cara me deu ali da live estava totalmente errado. Qual foi o exemplo que o cara me deu? O cara me disse que isso dá muito falso rompimento, daí ele deu um exemplo assim, ó. Ah, e o mercado... Pá, pá. Ah, de novo com problema essa caralha. Saco, cara. Ele me deu o exemplo, por exemplo, assim, ó, o mercado tá subindo, subindo, aí ele faz isso aqui e tu acha que é uma reversão e entra aqui e ele vai lá e te estopa. Cara, o cara tava completamente equivocado. Sabe por quê? Porque a região do choque, ela é aqui. E o cara tava dizendo que o choque é aqui. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Então o cara da live, Cairo, eu acho, faz a live lá com a Pan da Clear, o cara tava totalmente enganado. E ele não me deu atenção. E eu falei para ele, cara, esse exemplo que tá dando aí tá completamente errado. Tu não entendeu o conceito de choque BOS. Já o internauta entendeu. E aqui é a mudança da característica do preço do diário. Quando ele rompe esse topo, ele quebra a estrutura. Então, aqui tem um pivô validado. E aqui houve a quebra da estrutura.
A mudança da característica do preço está nesse pivô validado. Então, aqui é que ele vai fazer efetivamente a mudança da característica do preço. E a gente não precisa disso, como eu sempre falo nas minhas análises ali, projeções e o conceito de choque BOS. Isso aqui, o choque solto ao vento, não é nada. Ele precisa estar aliado ao quê? Que a gente sempre fala, a quebra da estrutura. Senão isso aqui é um pivô falso no diário, entendeu? Isso aqui é um pivô falso. Então, Ranier, acredito que é Ranier Boldrini, e eu acho que esse nome mesmo que nós trocamos uma ideia ali no chat, ninguém nos deu bola. O cara tá totalmente certo aqui, ó, totalmente correto na análise de choque BOS. Cairo, você precisa estudar mais sobre conceitos de choque BOS. Desculpe. Mas eu gosto muito da técnica. Ele falou sobre RSI ali, IFR ali, pô, deu uma aula ali, curti. Também gosto de dar uma olhada no IFR, mas não é mais algo que eu levo em conta. Que é VWAP, afastamento da VWAP na parte da manhã e atração da VWAP na parte da tarde. É isso, basicamente isso. Então, dito isso, estamos observando o diário de 60 minutos e, cara, ele está numa região bem importante. E aí aqui nos 60 minutos, como eu estava falando, ele quebrou a estrutura nesse ponto aqui. Ele vai mudar a característica do preço para voltar a ser um comprador aqui. E se ele quebrar essa estrutura, ele vai ele vai virar um vendedor recorrente. E ele vai quebrar a estrutura em cima da média de 200. Isso aqui é um ponto assim, ó, chave. Aqui não podemos fazer nenhum tipo de operação. Porque aqui a gente pode estar fazendo o quê? Vendendo um fundo. Ele pode bater nessa média de 200, dizer que ele vai cair e vir em V e voltar a ser comprador, como ele está sendo há muito tempo. Né? O dólar está sendo manipulado absurdamente. Já vamos aproveitar para dar uma olhada no dólar aqui. Olha isso aqui, cara. Lembra que eu falei na projeção sobre aquela manipulação? Ô, cacete. Do diário ali que ele fez, ó. Que ele poderia manipular de novo. Isso aqui é manipulação. Isso aqui é manipulação. Essa corda vai arrebentar, meu amigo. Mas não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Índice tá perdendo fundo, ó. Perdendo a média de 200. Muito preocupante esse ponto aqui. Mas, meu amigo, não tem mais tarifaço. Não faz sentido. Isso aqui chama manipulation. Manipulation. Assim como o dolinha. Manipulation. Ele está atraindo o comprador. O market maker está chamando a compra para realizar. Mesma coisa que ele fez. Chamou a compra, realizou. É isso. Não é sobre estar certo. Sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Então vamos aqui pro dólar, aqui, dar uma olhada nele. Ó. Olha lá, ó. Gracioso que só. O range estava lá embaixo, né? Então aqui até continuar mapeando esse ponto aqui. Cara, o dólar, olha, cara, não tenho interesse, assim, até porque já tá tarde, é sexta-feira, não tem interesse, não tem interesse. Eu fiz uma venda aqui, no afastamento da VWAP. Peguei 6,5 pontos ou 6 pontos, agora não lembro. E aí ele veio em V aqui, virou pro alto, mudou a característica do preço, fez o que a gente espera. Difícil hoje, coordenação, mas eu comprei um mouse novo, vai mudar essa história. Muda a característica do preço, quebra a estrutura. Não sei se eu entraria aqui, não sei. Com um viés vendedor do dólar, eu ia ficar com receio. Tanto que eu fiquei e não fiz nada. Mas ali era a entrada. Ou talvez, quiçá, nessa quebra de estrutura aqui, depois muda a característica do preço, faz um pivô falso, tu entra nessa trap aqui, ó. Isso aqui chama bear trap. E aqui poderia, mas assim, contra o sentido do mercado. Isso aqui é pura manipulação. Jamais eu ia acreditar, eu ia entrar aqui com expectativa de vir até aqui, esse topo aqui. E aí tu vai fazer, imagina, tu vai entrar aqui nessa trap, que agora que já aconteceu fica fácil de enxergar, né? O famoso analista de mercado parado. Mas ó, tu tá apostando isso aqui para um provável reteste de topo.
E aí o cara capota. Como é que tu vai fazer um movimento desse, meus amigos? Tem que ter as bolas de aço, né? De aço. Então, para mim, tudo isso que ele está fazendo aqui é manipulação. Totalmente manipulação. Mercado totalmente manipulado. E é quase 25% do mercado de futuros do Brasil. É isso aí. Então, ó, rendezinho. Para mim, esse aqui é o rende que está mandando na história. Esse aqui é o rende prévio, onde houve uma quebra de... breakout pullback. Clássico de Joseph James. Abre um gap de alta e toca ali reto. Ainda acredito que isso aqui é pura manipulação. Acredito que ele vai dizer que ele fez o movimento. Ele nem fez um pullback em cima daquele range ali, que foi um range que ficou por um bom tempo. Ele foi bem antes e já veio aqui. Muito fácil dele vir até aqui. Fácil. Então, o dólar, eu vou ficar de fora. O dólar eu não tô conseguindo bons resultados. Ele tá sendo muito manipulado e não tô tendo muita chance. Mas, se fosse para apostar... Já posso até passar esse cara para cá. Se fosse para apostar, apostaria totalmente na rotação desse range aqui, ó. Totalmente. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui para baixo. Apostaria na rotação do pêndulo dentro desse range. Isso. Mas não é sobre estar certo, já falei isso. É sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. O índice, ó, perdeu, ó. Quebrou a estrutura dos 60 minutos. Tá perdendo a média de 200. Ponto importante aqui. Tarifaço? Olha, para mim isso aqui parece pura manipulação. Mas perdeu. Perdeu e tá perdendo e tá fazendo um movimento longo mesmo. Então, mesmo conceito do dólar, vou continuar mapeando esse rendezinho aqui. Ele escapou dos outros. Eu nem sei se os outros... Esse cara aqui já não existe mais. O cara que pode deletar ele. Esse rende morreu aqui, ó. Não existe mais. 18, né? Não, 19. 19 do 11. Ah, mas aí tá me tirando, né, amigão? Não é lá, é aqui. Tá, esse range aí foi pro saco. Agora a gente começa a observar aquele range ali. Observa a rotação, com certeza. Pode ter certeza. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá o garotinho vindo. Observaria por essa rotação aqui, cara. Esse aqui eu não lembro de onde ele vem. Ah, tá. Beleza, suportezinho. Temos aquele topo. Temos mais alguma coisa por cima? Temos. Mas eu vou tirar esse cara daqui. Passar ele pra cá. Esse aqui eu não lembro mais. Não, esse aqui não. Pode deixar de lado. Deixar de lado. Pode deixar de lado. É só aquele topo lá mesmo. É isso. E aí eu tô aqui mapeando ele, ó. Eu tenho um viés comprador para ele, mas ainda tá sofrendo. Vamos ver. Não sei, tá tarde, cara. Sexta-feira, pós-feriado. Vamos ver como é que ele vai responder aqui. Se ele vier em V, vai ser meio foda. Ele tem que... vamos ir ajustando ele aqui, ó. Quebrou a estrutura aqui, né? Nesse ponto aqui. Fez um pivô falso. Quebrou a estrutura aqui de novo, fez um pivô falso. Vou desconsiderar isso aqui, tá muito curto. E vou colocar mudança da característica do preço aqui. Cara, é isso aí.
E aí ele precisa fazer o quê? O que que a gente espera? A gente espera que ele... Se ele vier num V-bottom assim, ele precisa vir aqui, fazer um pullback aí, tocar ele, e aí a gente entra. Só que daí assim, qual é o grande problema disso aqui? O grande problema é que vai estar muito próximo da VWAP. Na tarde, lembra? Ele atrai para a VWAP. Pode passar reto por ela? Pode. Essa notícia do tarifaço pode. Então a gente pode quebrar essa regra. Mas a gente precisa ver o quê? O volume financeiro. Precisa ter volume financeiro. Por enquanto, não está altamente com octanagem. Tá com média. Tá, volume financeiro tá médio, mas assim, ó, acelerando aí esse mercado aí, hein, cara. Olha o dólar. Olha o dólar abrindo o bico. Olha o dólar abrindo o bico. Olha o dólar abrindo o bico. O dólar entrou num rangezinho aqui, né? Era a notícia do PMI. Quebrou essa estrutura. Só vai mudar a característica do preço. Porra, tá difícil o negócio, hein? Vai mudar a característica do preço quando ele quebrou essa estrutura aqui. Mudar a característica do preço aqui só. Por enquanto pode ser só um pivôzinho falso. Isso aqui pivô falso. Por enquanto pivô falso. E ele ainda pode perder, mudar a característica do preço, cair mais um pouquinho e tocar ele reto. Por causa dessa potência que ele tá aqui, né, cara? Aqui ele acelerou de vez, né? Interessante. Meu índice. Não sei se eu vou fazer mais coisa. Meu resultado de hoje foi esse aqui, cara. Foi um resultado curtinho. Medíocre. Mas... E sim. Tá. Olha esse índice, meu amigo de Deus. Ele vai mudar a característica do preço. Quase. Uou! Porra, tá legal, hein? Esse aqui foi meu resultado. 2 operações, fiz uma no índice, uma no dólar. O índice foi meia boca. Dólar, Na semana tão bem. Subimos aí 34% líquido. E no nosso desafio, acho que vai dar na trave. Não vamos conseguir sobreviver a ele. Tem 4 dias da semana que vem para fechar isso aí. Estamos em 77 bruto, 66 líquido. Rompemos um topo com elegância. Estamos aqui. Mas precisamos subir aí 35%, 34% até quinta-feira. Essa semana eu fiz isso, né? Pode ser que eu consiga fazer até quinta-feira, mas o mercado tem que nos entregar o movimento, senão não adianta, né, cara? Senão não adianta. Não adianta. Mas tá bom, tô feliz. Aí eu recomeço, não tem problema. O meu grande problema é com dias tortos que não fazem nada. E o meu dia torto, que fez eu perder muito dinheiro, esse dia aqui, ó. Dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro eu tava com 42%, consegui 6% no dia, resolvi enfrentar ele e de mais 48% eu fui para menos 33%. Cara, foi muito ruim, cara, muito ruim. Na verdade foi em 4 dias, né? Mas cara, foi muito ruim. Foram péssimas análises, péssimas calls, caí no canto da sereia, fiz várias operações, não respeitei meu gerenciamento de risco, não respeitei minha constituição de trading e deu muito errado. Mas tudo bem. Agora estamos melhor. E tá aí, ó. Vai mudar a característica do preço desse cara aqui, ó. Talvez ele chame por uma compra, hein? Aí mudou a característica do preço. Agora a gente precisa de um outro pullback, a gente precisa de um outro ataque vendedor para efetivamente fazer a compra. Não, isso aqui pode ser um pivô falso, assim como ele fez aqui. Isso aqui foi tudo pivô falso. Aqui estavam os pivôs falsos.
aqui, né? Tudo pivô falso. Aí isso aqui pode ser um pivô falso também. Não dá pra gente apostar, a gente tem que esperar o mercado nos mostrar. Não pode adivinhar fundo. A gente tem que esperar o mercado nos provar que ele fez um fundo. Então sim, mudou a característica do preço. Se ele fizer um bom pullback até a média de 21 ali, ó, a gente pode tentar um ataque, entendendo que se ele sentir na VWAP, a gente precisa tomar a decisão de vazar da compra, né? Então é basicamente isso. Vou ficar observando aqui, não sei se ele vai fazer. Não me parece que ele vai fazer, me parece que ele vai retestar esse fundo aí. Então, cautela. Sexta-feira eu vou ter muita cautela porque eu estou fazendo um bom trabalho, foram 34% líquido. Se eu fizer outros 34% na semana que vem, eu atingo meu objetivo de 100%. Conta safe, ver se eu consigo acessar ela. Opa, entrei no lugar errado, rapaz. Viajando. Ah, não. Aí tá me tirando. Vai ficar mudando de lugar assim, parceiro? Isso? Parou? Obrigado. Tá aí, ó. Conta safe. Conta safe. Vou ficar olhando o índice aqui. Quero ver o que ele vai fazer ali. Aí a conta safe, ó. Tá ruim. Não tá bom, mas não tá ruim. O índice. O dólar. Sim, tem que pagar emolumentos. Estamos em 65%. Tá errado, mas tudo bem. E 77% bruto. Só que nós temos até o dia 28 do 11. Ó, 17,51. Me deram arrego. Interessante. Tá. Então dá. Então são 5. Tá, pô, agora fiquei mais aliviado. Tá bom. Vamos embora. Lembrando que eu já tive aqui, pessoal. Menos 33%. Menos 33%. Estar em 65% hoje é um feito. E assim, o dólar não entregou. O dólar me tomou bastante. O índice sempre me toma. Mas, pô, o resultado do índice está sendo bem melhor que o do dólar, cara. Incrível que pareça. Bom, gostei. Parece que não vai fazer, cara. Deixa eu ver. O dólar 1,67%, caramba. Ó, tá vendo? Isso aqui, por enquanto, pivô falso. Pivô falciane. Falciane. Lá em cima, diz que vem. Ó, isso aqui é o mesmo exemplo do Cairo lá, ó. Dizendo que aqui era o choque. Não, aqui é o choque. A gente não vai entrar aqui, a gente vai entrar mais baixo. A gente for fazer a operação, entendeu? Então aqui não é o choque, Cairo. Você estava errado. Aqui também não é a quebra da estrutura. Você estava errado. Isso aqui, conceitos de choque BOS, isso aqui se chama liquidez interna. Você estava errado. Desculpe, você estava errado e não entender os conceitos da maneira correta de choque BOS. Vem pro meu canal, Cairo. Aprende os fundamentos de choque BOS que vai ser bem legal. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Então aqui, ó, o dólar fazendo de livro aqui o afastamento da VWAP na parte da manhã. Já o índice não, né? O índice clássico violinador, ele deu uma afastada, cruzou ela, cruzou. Não. Vamos deixar para segunda-feira, tem mais 5 dias ainda para fechar os 100%. Estou confiante, mas não é sobre estar certo e é pé no chão. O mercado te ensina muito rapidinho aí a engolir o seu chapéu. Ó, choque, quebra da estrutura. Lembrando que nos 60 minutos o índice quebrou a estrutura, perdeu a média de 200 dos 60 minutos.
ter atenção. Ele pode só ter atraído a venda para agora comprar. Então, se fosse para ser agressivo aqui numa sexta-feira, 1h da tarde, porra, olha, tem que ter culhão, hein? Eu não vou ter não, cara, eu vou ficar olhando, mas a entrada seria aqui, um stop aqui. E aí é aquilo, vai estar arriscando isso aqui. O mousezinho tá me tirando, bom, falta pouco para chegar meu mouse novo. Tá arriscando isso aqui para talvez obter isso aqui de lucro. Olha que beleza. Isso aqui é uma relação de risco-lucro excelente. Lembrando que o mercado é comprador. Os prazos maiores, 60 minutos e o diário. Inclusive nos 60 minutos ele está fazendo exatamente um pullback em cima da média de 200. Gostei. Mas não vou arriscar não. Eu estou fazendo um bom trabalho, eu vou ficar observando. Se aqui der certo eu vou ficar feliz e vou fazer o meu checklist lá e dizer assim, ó, mais uma projeção que funcionou utilizando os conceitos de choque BOS. Se quiser aplicar a técnica de Joseph James, por exemplo, nessa entrada aqui, ó, temos uma tentativa e 2 tentativas falhadas. Ó. 2 tentativas falhadas de vendedoras de manter o preço abaixo da média de 21. Aí tu bota a tua entrada ou aqui, seria antecipada, ou aqui. Aqui a gente tem a confluência de choque BOS. Aqui embaixo não. Aqui tu tá passando calor. Aqui tu tá usando o setup de Joseph James Vanilla, ele tá dando na trave. Fazendo pullback. Ele pode facilmente retestar esse fundo antes de fazer esse movimento de alta, por causa da potência que ele vem na venda no intraday. É isso, pessoal. Vamos observar. Muito obrigado. Bom fim de semana. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deixe seu like, comente. Hoje tinha a possibilidade de se inscrever no canal. Eu faço lives de segunda a sexta, após meio-dia, para mostrar tudo que eu tentei fazer aí pela manhã, aplicando essas técnicas. E faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pós 9h30, pra gente tentar evitar as bolas curvas dos próximos dias. Obrigado, valeu, bom fim de semana e até a próxima.